É muito impressionante, doutora Luana, porque a gente até iniciou o nosso programa falando a mobilização da opinião pública em relação a esse PL, né? Tomou as redes sociais, tomou as ruas, e até com uma possibilidade aí, talvez, da bancada evangélica dar um passo atrás. Mas eles dobraram a aposta. Estão agora, neste momento, ao vivo no Senado Brasileiro, com essa apelação, como a senhora acabou de ver, inclusive aqui. Então, queria parte técnica mesmo, doutora Luana. O que é a assistolia fetal? O que significa esse procedimento? Ele deve ser utilizado? Não deve? Queria que você explicasse para a gente do que se trata. Eu explico, Fabiola, mas eu queria antes dizer que o que está em pauta não é a sistolia fetal, vamos deixar isso bem claro, né? O que está em pauta é a visualização ou a forma de lidar com um problema que é um problema de saúde pública de uma maneira eleitoreira, baixa e mesquinha. Então, a questão não é a sistolia fetal, não é uma discussão técnica, como vocês mesmos colocaram, nem é uma discussão a nível de vida real, porque esse é um procedimento que é o procedimento recomendado, inclusive, pela Organização Mundial da Saúde, para a interrupção da gestação acima de 22 semanas. Veja, não é porque é possível que o procedimento de interrupção seja feito após 22 semanas que as pessoas vão lá fazer isso porque elas não têm mais nada para fazer, tá certo? Não é nenhum sonho de nenhuma menina. Ninguém pensa, né, quando jovem, meu sonho é ter uma carreira de sucesso e fazer um aborto. Por que não? Ninguém pensa isso. Né? Isso não é assim. Não é porque é permitido que você faça a excisão de dentes, que você tire um dente, que você vai fazer isso porque você não quer escovar os seus dentes, tá certo? As pessoas recorrem a procedimentos extremos que têm um impacto absolutamente inesquecível, tanto para as mulheres quanto para os profissionais que participam dessas circunstâncias, se isso não for por uma condição extenuante, não há outra saída. Então, veja, essa PL, que eu não chamo de projeto de lei, que eu chamo de dejeto de lei, porque, infelizmente, nesse país, as pessoas, alguns nobilíssimos parlamentares, têm a imensa dificuldade em promover os seus projetos de lei ou em pensar os seus projetos de lei de acordo com a necessidade real, né, com a realidade dos fatos, e entender qual é o impacto que ele vai causar e entender como é que esse impacto vai ser medido e como essa lei vai ter o seu impacto reavaliado para que ela seja constantemente aprimorada. Isso não existe. Então, eu quero depois trazer alguns números para vocês sobre o impacto da violência sexual sobre crianças e mulheres neste país, mas sobre o procedimento específico que você está mencionando, ele é simplesmente isso. Ele é o procedimento que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde naqueles casos em que, infelizmente, é necessária a interrupção da gestação acima de 22 semanas. Doutora Luana, eu queria saber da senhora o seguinte: esse tipo de postura do Conselho Federal de Medicina cria alguma dificuldade para o médico que está lá na ponta? Ele se sente constrangido, com medo de fazer um procedimento e poder acabar sendo punido posteriormente? É claro, isso gera uma insegurança imensa para todos os envolvidos na cadeia de atendimento legal a essa mulher. Eu quero deixar isso claro. Esse é um atendimento legal. A gente está falando dos casos que são previstos por lei: estupro, anencefalia do feto ou risco de vida para a mãe. Então, veja, se essa mulher vai ficar insegura, é claro que o profissional ou os profissionais envolvidos nesse atendimento também ficarão inseguros, porque fica aí uma situação extremamente vulnerável para todos os envolvidos, porque não há uma coerência de postura entre a autarquia que rege o exercício da medicina e a justiça, né, e a constituição desse país. Então, há alguma coisa de muito errado nessa história. E aí, Thales, eu queria trazer para vocês que muita gente utiliza os dados do Anuário de Segurança Pública, né, de 2022 para estimar a violência sexual no país. Mas eu queria trazer para vocês os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que fez uma pesquisa usando os dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde, chamado SINAM.
para fazer o cálculo dessa prevalência do estupro e entender o quanto que a gente enxerga desse estupro, na verdade, no país e o quanto que, de fato, ele acontece. Os números do IPEA são absolutamente assustadores. A gente está falando de um número mínimo de vítimas no país no ano de 2022 de 822 mil mulheres estupradas, o que significa 2 por minuto. E apenas 8,5% desses estupros chegam às autoridades policiais, apenas 4% ao sistema de saúde. Então, veja, como é que você dá qualquer segurança e como é que esse projeto entende como objetivo diminuir os abortos, se você não está atacando a causa, você está criminalizando quem já está numa situação de absoluta fragilidade, mas você não ataca a causa. Então, se esses nobilíssimos parlamentares, na verdade, tivessem mesmo como intenção diminuir o número de abortos realizados nesse país, eles teriam um caminho bastante frutífero, que seria o de melhorar a educação sexual de crianças e adolescentes, aumentar a punição para os estupradores, aumentar a segurança jurídica que essas mulheres têm de serem credibilizadas quando elas dão os seus depoimentos e procuram o sistema policial ou o sistema de saúde por ajuda, e não o oposto. Então, isso me faz pensar, tecnicamente, qual é a intenção real desses deputados e senadores ao defenderem um projeto de lei ou um dejeto de lei que, na verdade, favorece estupradores e pedófilos, e não o contrário. Não há nenhuma razão para se prever que este projeto de lei teria por impacto diminuir o número de abortos. Veja, 96% das mulheres estupradas nesse país não têm acesso ao sistema de saúde. Vocês acham que esses estupros que resultam em gestações e que resultam em abortos são todos resolvidos no sistema de saúde? Esse projeto só vai aumentar o número de abortos feitos em clínicas clandestinas, vai aumentar o mercado irregular e ilegal de medicamentos abortivos, vai aumentar o número de casos que o SUS precisa atender, de procedimentos mal sucedidos. É isso que vai acontecer, e isso atinge especificamente a população mais pobre e a população negra desse país, porque aqui no Brasil, 46% das mulheres negras, mulheres negras têm uma probabilidade de 46% maior de fazer um aborto em todas as idades com relação às mulheres brancas. Então, não é uma questão de defender ou de discutir a assistolia fetal, não é nada disso. Então, eu pergunto aos nobres deputados e senadores qual de fato é a intenção. Eu gostaria muito de ter essa resposta.